Pense por um momento. Você já se sentiu como se estivesse diante de uma montanha impossível de transpor? Aquele problema que parece imenso, aquela situação que não tem solução à vista? Imagine se eu lhe dissesse que você tem acesso a um poder tão grande que pode literalmente mover essas montanhas da sua vida. Hoje, meus queridos, vou revelar a você um segredo poderoso que transformará completamente sua caminhada espiritual. E a última revelação será tão impactante que mudará para sempre sua forma de ver a fé. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou João Lima e quero dar as boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal Entre o Céu e a Terra. Profetizo sobre sua vida agora. Hoje será um dia de transformação e vitória para você e sua família. As cadeias serão quebradas e as portas fechadas serão abertas pelo poder da fé. Antes de prosseguirmos, gostaria de pedir que você se inscreva no canal Entre o Céu e a Terra. Deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. Isso nos ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir sobre o poder transformador da fé. Hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais profundos e poderosos da vida cristã: o poder da fé que move montanhas. Esta não é uma mensagem comum, mas uma revelação que pode mudar completamente sua perspectiva sobre como você enfrenta os desafios da vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20, Jesus diz: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível." Você já parou para pensar profundamente no que isso significa? Porque Jesus comparou a fé a uma semente tão pequena e ainda assim capaz de realizar algo tão monumental. A fé, meus amados, não é apenas um sentimento passageiro ou uma crença abstrata. É uma força espiritual viva, um princípio divino que conecta o mundo natural ao sobrenatural. É o canal pelo qual o impossível se torna possível, por onde o milagre flui. Dr. Charles Stanley, renomado teólogo, afirma que a fé é a convicção de que Deus agirá conforme sua palavra. E o que diz a palavra? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, lemos: "Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem." Vamos entender juntos. A fé não é ver para crer, mas crer para então ver. É uma certeza interior tão forte que nos faz agir como se já tivéssemos recebido aquilo que esperamos. É olhar para uma montanha impossível e vê-la não como um obstáculo, mas como uma oportunidade para testemunhar o poder de Deus. Nos primeiros séculos da Igreja, os cristãos enfrentaram perseguições terríveis, verdadeiras montanhas de oposição, mas foi justamente a fé inabalável deles que não apenas sobreviveu a essas montanhas, mas as moveu, transformando o Império Romano e levando a mensagem do Evangelho aos confins da terra. Na primeira parte, falamos sobre o fundamento da fé. Agora, vamos explorar como essa fé se manifesta na prática em nossas vidas. Vamos entender os elementos que compõem essa fé capaz de mover montanhas. O primeiro elemento é a convicção. Você precisa estar absolutamente convencido de que Deus não apenas pode, mas quer resolver sua situação. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus afirma: "Tudo é possível àquele que crê." Note bem, amado irmão, amada irmã. Jesus não disse que algumas coisas são possíveis. Ele disse tudo. Não há limitações para o poder de Deus operando através da sua fé. O segundo elemento é a ação. A fé sem obras é morta, como nos ensina Tiago, capítulo 2, versículo 17. Não adianta apenas dizer que você tem fé se não age de acordo com essa fé. É como dizer que você acredita que a cadeira vai sustentá-lo, mas se recusa a sentar nela. Se realmente crê, precisa agir conforme essa crença. Deixe-me contar uma história que ilustra esse ponto. Conheci um irmão que estava desempregado há mais de 2 anos.
Sua situação financeira era desesperadora, com contas acumulando e a família passando necessidade. Uma verdadeira montanha. Mas um dia, durante um culto, ele recebeu uma palavra de fé. Em vez de apenas orar, pedindo um emprego, ele começou a agradecer a Deus pelo trabalho como se já o tivesse recebido. Preparou seu currículo, comprou uma roupa para entrevistas com o pouco que tinha e saiu em busca de oportunidades com uma confiança inabalável. Em menos de 2 semanas, recebeu 3 propostas de emprego. A montanha foi removida porque ele não apenas creu, mas agiu conforme sua fé. O terceiro elemento é a perseverança. A fé não é um evento único, mas um processo contínuo. Em Lucas capítulo 18, Jesus conta a parábola da viúva persistente para ensinar que devemos orar sempre e nunca desistir. Quantas vezes desistimos justamente quando estamos a um passo do milagre? A fé perseverante é aquela que continua crendo mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Mas aqui está um ponto crucial que muitos pregadores não mencionam. A fé verdadeira não é apenas para benefício próprio. Deus não nos dá fé simplesmente para acumularmos bênçãos, mas para sermos canais de sua glória e graça para outros. Jesus não moveu montanhas para impressionar multidões, mas para manifestar o amor e o poder de Deus, para libertar os cativos e curar os quebrantados. O renomado teólogo A. W. Tozer disse: a fé em sua forma mais elevada é confiança em Deus tão completa que não exige nada em troca. Essa é a fé madura que não busca apenas receber, mas também dar. Não apenas resolver problemas, mas cumprir propósitos divinos. Pense nas montanhas em sua vida. Talvez seja uma enfermidade persistente, um relacionamento destruído, uma dificuldade financeira ou uma batalha espiritual intensa. Essa montanha tem um propósito: revelar o poder de Deus através da sua fé. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo afirma: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 7. Agora que já entendemos o que é a fé e seus elementos essenciais, vamos explorar juntos os obstáculos que impedem nossa fé de mover montanhas. Pois veja bem, querido irmão, querida irmã, muitas vezes não é Deus quem falha em responder, mas nós que falhamos em exercer a fé de maneira correta. O primeiro grande obstáculo é a dúvida. Em Tiago, capítulo 1, versículo 6, lemos: peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A dúvida é como um veneno que corrói a fé por dentro. É interessante notar que, em grego, a palavra dúvida usada neste versículo é diacrino, que significa literalmente julgamento dividido. Ou seja, quando duvidamos, nossa mente está dividida entre confiar e não confiar em Deus. Nas escavações arqueológicas em Cafarnaum, encontramos evidências de como a fé era central para os primeiros seguidores de Jesus. Nas casas, havia inscrições do que chamamos de Chi-Rho, o símbolo de Cristo, mostrando que aquelas pessoas viviam constantemente na presença de Deus, sem permitir que a dúvida se instalasse em seus corações. O segundo obstáculo é o medo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo afirma: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O medo é a antítese da fé. Enquanto a fé olha para Deus e suas promessas, o medo olha para as circunstâncias e suas ameaças. Na região da Galileia, onde Jesus realizou muitos de seus milagres, os discípulos testemunharam o poder divino em primeira mão. No entanto, mesmo depois de verem Jesus alimentar multidões e acalmar tempestades, ainda lutavam contra o medo quando novas circunstâncias surgiam.
Isso nos mostra que o medo não é vencido de uma vez por todas, mas precisa ser constantemente confrontado com a verdade da palavra de Deus. O terceiro obstáculo é o orgulho. Em Provérbios capítulo 16, versículo 18, lemos: a soberba precede a queda, e a altivez do espírito a ruína. O orgulho nos faz pensar que podemos resolver tudo por nós mesmos sem depender de Deus. É como se disséssemos: eu não preciso de fé, posso mover essa montanha com minhas próprias mãos. Os estudos teológicos mostram que nas antigas comunidades cristãs da Ásia Menor, onde o apóstolo João estabeleceu muitas igrejas, o ensino sobre a humildade era fundamental. Eles entendiam que a fé genuína só floresce em corações humildes, prontos para reconhecer sua total dependência de Deus. Mas como superar esses obstáculos? Como desenvolver uma fé tão poderosa que realmente move montanhas? Primeiro, alimente sua fé com a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo ensina: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quando mergulhamos nas Escrituras, nossa fé é fortalecida porque vemos o caráter de Deus revelado e suas promessas confirmadas ao longo da história. O Dr. David Jeremiah, notável estudioso bíblico, afirma: a fé não cresce por osmose, ela cresce por ouvir, ler, estudar e meditar na palavra de Deus. Quando você se sente fraco na fé, volte-se para a Bíblia. Nela, encontrará inúmeros testemunhos de como Deus moveu montanhas na vida de pessoas comuns que simplesmente creram. Segundo, cerque-se de pessoas de fé. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25, somos exortados: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Quando nos reunimos com outros crentes, nossa fé é fortalecida pelo testemunho e encorajamento mútuos. No original grego, a palavra usada para estimular nesse versículo é paroxismos, que significa literalmente provocar ou incitar intensamente. Precisamos uns dos outros para manter nossa fé viva e ardente. Terceiro, exercite sua fé diariamente. Assim como um músculo que precisa ser trabalhado para crescer, a fé se fortalece quando a colocamos em prática. Comece com pequenos atos de fé, confiando em Deus nas decisões cotidianas. E gradualmente você desenvolverá a força espiritual para enfrentar montanhas maiores. O arqueólogo e teólogo William Albright, em seus estudos sobre a vida em Israel no primeiro século, descobriu que os judeus praticavam o que chamavam de emuná, fé, como parte de sua rotina diária. Não era algo reservado apenas para momentos de crise, mas uma constante em todas as áreas da vida. Quarto, e talvez mais importante, mantenha seu foco em Jesus, não na montanha. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, somos instruídos a fixar os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos demais para o problema, ele parece crescer. Quando fixamos nosso olhar em Jesus, nossa fé se eleva acima das circunstâncias. Agora, meus amados irmãos, chegamos ao ponto culminante desta mensagem, a revelação que prometi no início e que pode revolucionar sua caminhada de fé. A fé que move montanhas não é uma fórmula mágica para conseguir o que queremos, mas um canal para alinhar nosso coração com os propósitos eternos de Deus. A verdadeira fé não diz: Senhor, remova esta montanha porque ela está no meu caminho, mas Senhor, se esta montanha serve ao seu propósito, dê-me a graça para escalá-la. Se não, remova-a segundo a sua vontade perfeita. Em Mateus capítulo 26, versículo 39, vemos Jesus orando no Getsêmani. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mesmo o Filho de Deus submeteu sua vontade à do Pai.
Essa é a fé madura, aquela que confia tanto em Deus que está disposta a aceitar sua resposta, qualquer que seja ela. O doutor Rodrigo Silva, renomado arqueólogo e teólogo brasileiro, explica que nos sítios arqueológicos de Jerusalém encontramos evidências de como os primeiros cristãos enfrentaram perseguições brutais. Muitos deles não viram suas montanhas de tribulação removidas, mas receberam força para suportá-las, transformando o sofrimento em testemunho poderoso. Querido irmão, querida irmã, qual é a montanha que você enfrenta hoje? Será que Deus quer removê-la ou usar essa montanha para moldar seu caráter e testemunho? A fé genuína abraça ambas as possibilidades, confiando que o Pai sabe o que é melhor. O poder da fé que move montanhas está disponível para você hoje. Não é uma força mística ou um talento reservado para alguns supercristãos. É um dom de Deus oferecido a todos que se aproximam dele com um coração sincero e confiante. Se este vídeo tocou seu coração, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe com alguém que está enfrentando montanhas aparentemente intransponíveis. Inscreva-se no canal Entre o Céu e a Terra para receber mais conteúdos como este. Deixe seu like e comente qual montanha você está enfrentando com fé. E se você ainda não conhece Jesus pessoalmente, hoje é o dia de tomar a decisão mais importante da sua vida. A maior montanha que todos enfrentamos é a separação de Deus causada pelo pecado. Mas através da fé em Jesus Cristo, essa montanha já foi removida na cruz. Aceite-o como seu Salvador agora e comece uma nova vida de fé. Procure uma igreja perto de sua casa para crescer e fortalecer sua fé junto com outros irmãos. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Esta é a minha oração para você. Até o próximo vídeo.